Fala aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Edu Geográfico. E no vídeo de hoje falaremos mais um pouco sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil foi um processo iniciado a partir da Revolução Liberal do Porto, que levou ao rompimento entre Brasil e Portugal no dia 7 de setembro de 1822. Mas antes de eu continuar, eu quero que você se inscreva aqui no canal e ative o sino aí, porque dá muito trabalho produzir esses vídeos assim, então se você puder se inscrever eu ficarei muito agradecido, valeu? A independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, durante o primeiro reinado, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a coroação de Dom Pedro I. A sucessão dos acontecimentos nos meses seguintes foram responsáveis por incitar no Brasil a ruptura com Portugal, uma vez que, como mencionado, isso não era certo em janeiro de 1822, ao longo do processo de independência, duas pessoas tiveram grande influência na tomada de decisões de Dom Pedro. Sua esposa, Maria Leopoldina, e José Bonifácio. O rompimento ficou cada vez mais evidente com algumas medidas aprovadas no Brasil. Em maio de 1822, foi decretado o Cúmplice, medida que determinava que as leis e ordens decretadas em Portugal só teriam validade no Brasil com o aval do príncipe regente. No mês seguinte, em junho, foi determinada a convocação de eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. Essas medidas reforçavam a progressiva separação entre Brasil e Portugal, uma vez que as ordens de Portugal já não teriam validade aqui, conforme determinava o Cúmplice. E além disso, esboçava-se a elaboração de uma nova Constituição para o país, com a convocação de uma Constituinte. A relação das cortes portuguesas com as autoridades brasileiras permaneceu irreconciliável e prejudicial aos interesses dos brasileiros. Em 28 de agosto de 1822, ordens de Lisboa chegaram ao Brasil, com a mensagem que o retorno de Dom Pedro para Portugal deveria ser imediato. Além disso, anunciava-se o fim de uma série de medidas em vigor no Brasil e tidas pelos portugueses como privilégios, e os ministros de Dom Pedro eram acusados de traição. A ordem lida por Maria Leopoldina a convenceu da necessidade do rompimento com Portugal e em 2 de setembro organizou uma sessão extraordinária, assinou uma declaração de independência e enviou para Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo. O mensageiro chamado Paulo Bregário alcançou a comitiva de Dom Pedro, na altura de São Paulo, quando estavam próximos ao rio Ipiranga. Na ocasião, Dom Pedro I estava sofrendo de problemas intestinais, que não se sabe sua origem específica. O príncipe regente leu todas as notícias e ratificou a ordem de independência com um grito às margens do rio Ipiranga, conforme registrado na história oficial. Atualmente, os historiadores não têm evidências que comprovem o grito do Ipiranga. O dia 7 de setembro não encerrou o processo de independência no Brasil. Esse processo seguiu-se com uma guerra de independência e nos meses seguintes acontecimentos importantes aconteceram, como a aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil no dia 12 de outubro e a coroação que aconteceu no dia 1º de dezembro. Guerra de independência do Brasil, diferentemente do que muitos acreditam, a independência do Brasil não foi pacífica. Com a declaração da independência, uma série de regiões do Brasil demonstrou-se sua insatisfação e rebelou-se contra o processo da independência. Eram movimentos não adesistas, isto é, movimentos que eclodiram nas províncias que não aderiram ao processo de independência e que se mantiveram leais a Portugal. Os 4 grandes centros de resistência contra a independência do Brasil aconteceram nas seguintes províncias: Pará, Bahia, Maranhão e Cisplatina, que é o atual Uruguai. Sim, o Uruguai já foi do Brasil. Aconteceram campanhas militares nessas localidades, e os combates contra as forças que não aderiram à independência estenderam-se até 1824. Consequências da independência do Brasil. Entre as consequências do processo da independência do Brasil, podem ser mencionadas: surgimento do Brasil enquanto a nação independente, construção da nacionalidade brasileira, estabelecimento de uma monarquia nas Américas, a única no continente junto da haitiana e mexicana, e o evidentimento do Brasil por meio de um pagamento de 2 milhões de libras como indenização aos portugueses. Mas bom, esse foi o vídeo. Eu sempre falo isso, mas foi um vídeo curto. Então, se você puder deixar o like aí, se inscreve. Muito obrigado. E meus parabéns aí pro Brasil, né? Porque, sem dúvidas, o Brasil é um país muito incrível, cheio de riquezas naturais, cheio de pessoas legais, cheio de riquezas e etc. E é um país muito lindo que acolhe diversas pessoas de diferentes raças, etnias, religiões, cor, etc. Então, o Brasil é simplesmente
Não tem palavra para explicar como o Brasil é. Muitos não gostam do Brasil, mesmo os que moram aqui, né? Dizem que o Brasil é ruim, não presta. E em alguns lados pode até estar certo, tipo a política daqui. Eu não vou citar mais, até porque aqui é o YouTube, né? O YouTube é meio difícil de compreender, né? Mas bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado que está aqui. Falou, valeu e